Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sobre a prosperidade judaica, sobre princípios judaicos. Isso também eu sei que é um dos mais pedidos no canal, o tempo todo vocês querem que eu grave sobre esse assunto. E realmente eu sei que faz a diferença, porque se vocês pensam sobre os judeus, mesmo sendo um povo tão pequeno em número, estamos representando apenas 0,2% da população mundial, tornou referência mundial em questão de prosperidade, negócio, ciência, educação. Isso não é questão de sorte nem coincidência, e muito menos privilégios. É resultados de, presta atenção, princípios claros, vividos geração após geração, que moldam nossa mentalidade e nossa forma de viver. E o mais importante é que esses princípios não servem apenas para judeus, eles servem para qualquer pessoa que vai aplicá-los no dia a dia, que quer colher resultados extraordinários. E hoje eu vou compartilhar com vocês 7 princípios. Tem tantos princípios, sempre quando eu estudo esse tema, quando eu leio, tem várias coisas que eu falo, eu preciso ensinar isso, mas hoje eu escolhi para vocês 7 princípios judaicos de prosperidade que pode fazer toda a diferença na sua vida, e eles fazem parte da nossa história e vai transformar a sua vida financeira, emocional e pode ser até espiritual nesse caso. Vamos começar com o primeiro ponto, que ele é essencial para qualquer área na nossa vida, chama resiliência diante das dificuldades. Se vocês verem no Salmão 126:5, está escrito: o que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. O que isso significa isso? Não existe um povo que conheça tanto o significado da palavra resiliência. O povo judeu, desde os tempos bíblicos até hoje, a gente enfrentou perseguição, guerras, exílios, até tentativas de extermínios. A gente fomos expulsos do país, proibidos de ter terras, humilhados e mortos por nossa fé e identidade. Mesmo assim, a gente nunca desistiu. Cada queda foi transformada e tem um novo começo. Nossa força sempre esteve em não se vitimizar. Enquanto muitas vezes usa os sofrimentos como desculpa para parar, a gente usa isso como combustível para crescer. Simplesmente isso. Só para vocês entenderem, a gente no Holocausto, todo mundo sabe da história, foram assassinados 6 milhões de judeus. 6 milhões. Na verdade, não sobrou quase nada, da comunidade judaica europeia. O que sobrou foi destruição e dor. Mas, só para vocês verem, 3 anos depois, em 1948, a gente fundou o Estado de Israel, um pedaço de terra que não tem recursos naturais quase, cercados por inimigos, e transformou em poucas décadas em uma potência em tecnologia, agricultura e inovação. Isso chama resiliência. E esse exemplo pode servir para cada um de nós. Não importa qual é a situação hoje, não importa o seu passado, não importa a sua família, de onde você vem, quantos vocês não teve oportunidade, não teve condições. Se Deus abençoou você com saúde mental e física, você pode levantar e tentar mais uma vez. Só isso, lembra disso, nunca esquece isso, que você tem a capacidade de recomeçar a sua vida e construir tudo que você quer na sua vida. Segundo ponto, rede comunitária forte. Isso é um dos princípios mais importantes. Na Bíblia está escrito, melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Isso é Esquelestias 4, 9, 10. Isso quer dizer o quê? Que um dos segredos é a força da comunidade. A gente sabe que ninguém cresce sozinho. Para nós, prosperidade não é apenas individual, é coletiva, porque uma pessoa da comunidade ele cresce, ele puxa os outros. Por isso que a comunidade sabe que quando alguém está embaixo, a comunidade inteira vai tentar ajudar para ele levantar. Isso quer dizer na união nas sinagogas, na escola, centros comunitários, eles não servem apenas para rezar ou estudar, eles servem como local de união, onde a gente apoia um no outro em todas as áreas da vida. Quando um de nós abre, por exemplo, negócio, eu vejo isso, a gente tem um grupo WhatsApp na comunidade judaica que a gente está lá. Sempre quando alguém abre negócio, está lá, ele coloca lá o negócio dele, que vai ser negociado, coloca lá cardápios, todo mundo parabeniza, faz pedidos. Por quê? Porque o sucesso da comunidade é o sucesso de cada indivíduo. Então, se cada um apoia o outro, isso facilita a vida. E quando essa pessoa que estava lá embaixo, ele cresce, depois ele vai puxar os outros. E aí, como comunidade, comunhão todo, cresce. E infelizmente, eu vejo isso muito no Brasil, exatamente o contrário. Muitas vezes, as pessoas, incrível, a gente às vezes, eu vejo em curso de vendas, que fala, nem tenta vender primeiro para seus familiares, seus amigos, porque eles não vão querer comprar para você não dar certo. Simples, é incrível isso. Então, gente, cria isso. Mesmo que você vive em um ambiente que não apoia isso, mesmo que você vive em um ambiente que muitas vezes ele mera tudo o individualismo de cada um, seja diferenciados. Apoie as pessoas mais perto de você, apoie sua família, seus amigos, sua comunidade, sua igreja, não sei onde você está, mas apoia, cria esse senso de pertencimento, cria um ambiente onde tem segurança e um apoio financeiro, emocional para todos os indivíduos que estão lá. Se você vai conseguir criar essa comunidade, nascer um mundinho pequeno às vezes, isso vai ajudar você e todo mundo na sua volta
crescer junto. Terceiro ponto, foco em valores e ética. Foco em valores e ética. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. Levítico 19:13. Para nós, para vocês entenderem, não existe prosperidade verdadeira sem ética. O lucro que nasce na injustiça, na exploração ou na mentira é lucro vazio. E muitas pessoas confundem o conceito de rico, verdadeiro rico, para alguém que tem muito dinheiro. Às vezes você olha pessoas, seja lá político, seja lá empresário, que muitas vezes roubamos dinheiro, fizemos negócios maracutaus, todas essas coisas, e você fala, olha, tá vendo? É rico, mas porque roubou. Não, ele não é rico. Ele é apenas um cara que tem muito dinheiro. Porque o crescimento, prosperidade, dinheiro que não vem com honra, não vem com ética, não serve para nada. Entendam isso? E a gente aprende desde cedo que negócios precisam ser conduzidos com honestidade, clareza e respeito. Isso gera alguma coisa extremamente preciosa, que é confiança. E confiança é a base de qualquer crescimento, qualquer sociedade, qualquer negócio duradouro, ele é a base de confiança. Deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. 2 exemplos. Vocês sabiam que tem estudo que mostra que a confiabilidade de um país ela é ligada 100% ao crescimento do PIB daquele país? Só para vocês verem uma coisa, tem um estudo muito claro que fala do nível de confiabilidade que uma nação tem um no outro, ela está relacionada 100% ao crescimento do PIB. O que isso quer dizer? Países que têm pouca confiança entre as pessoas, onde tem muitos maracutaus, muitos golpes, tudo isso. Países que precisam de muitos cartórios, porque qualquer negócio eu não confio no outro, então eu preciso cadastrar no cartório, tudo burocracia. Crescimento de PIB extremamente lento, extremamente pequeno. País que tem confiabilidade alta, onde a palavra tem valor, onde a assinatura tem valor, onde aperto de mão tem valor, o crescimento do PIB é extremamente alto. Você pode ver isso nos países que têm esses indicadores é o mais altos, é o país mais ricos que tem mais crescimento. E onde tem o mais baixo, que normalmente os países mais corruptos, tudo isso você vê que o crescimento do PIB é o mais baixo. Isso vale desde os pequenos negócios até grande. Vou fazer um exemplo de ontem. Eu estou um grupo da comunidade judaica, obviamente tem lá muitos judeus, todo mundo são judeus israelenses, e estava lá. Obviamente eu não conheço a maioria, tá muita gente, e estava lá alguém que falou, eu preciso transferir dinheiro aqui de Israel para o Brasil. Alguém pode me dar reais aqui? Eu transfiro para ele, acho que ele em Israel. Aí eu escrevi, 5 minutos depois a gente falou no privado, eu fiz a transferência. Eu não conheço a pessoa não me conhece. Mas os dois tinham certeza que o negócio ia funcionar 100%, que ninguém ia enganar ninguém, porque está dentro da comunidade. Entende isso? Então quando esse nível de confiabilidade que você cria, os negócios fluem, vocês fazem as coisas acontecer rápido. Não precisa cartões, não precisa contrato, não precisa garantia para qualquer coisa. As coisas fluem. Cria isso onde você mora com as pessoas que você mais ama. Essa é credibilidade. Por isso que você precisa ter um nome, homem de palavra. Nunca engana, nunca atrasa. Se você falou que você vai fazer X coisas, você faz as coisas. Mesmo que não era confortável, você faz as coisas certo sempre. E as outras vão te respeitar da mesmo formato. 4 ponto extremamente importante, gente. Pensamento de longo prazo. Entende isso? Muitas pessoas vivem apenas no hoje, gastando tudo que você ganha. Simplesmente não tem mentalidade pensando no futuro. Construção. Isso é o pensamento de deixar legado. Não se trata apenas de acumular riqueza pessoal, dinheiro, mas de prosperar os filhos, os netos, a próxima geração, os valores que a gente passa. Eu vejo meu pai sempre, entendeu? Como o legado dele, ver a família crescendo, ver os filhos, depois os netos, tudo isso prosperando, esse ponto, porque é o legado que ele está deixando. Isso faz toda a diferença. Quem pensa apenas no presente, o tempo todo vai apagar incêndios. Por quê? Porque você não acumula, você não prevê, você não tem reserva, você não tem nada. Então, a vida sua é só viver do hoje. Resolve um problema, aparece outro. Agora, quem pensa no futuro, ele constrói degraus após degraus, um edifício inteiro que cresce, geração após geração. Em nossas famílias, a gente não passa apenas o dinheiro, o legado, deixar herança, não. A gente passa conhecimento, valores, disciplina, mentalidade de prosperidade. Com isso, cada nova geração, ele não precisa recomeçar do zero. Ele parte com os princípios que aprendeu com os pais e depois passa para os filhos e assim vai. E esse é prosperidade, esse é legado de verdade. Só que tudo isso acontece no longo prazo, esse ponto. 5º ponto, importância da família. E isso é um ponto muito forte, gente. Honra teu pai e sua mãe para que se prolongasse os teus dias. Isso em Êxodo 20:12. E para você saber, na Bíblia, respeitar os pais é um dos mandamentos mais importantes que tem. E por que isso é tão importante? E isso você vai entender um pouquinho o que acontece no Brasil e em vários lugares do mundo. A família é o coração da nossa vida, da nossa comunidade, dentro de casa. É onde tem a fé,
onde nossos valores ensinados, onde a gente se educa, disciplina, onde a gente molda nosso caráter. E a prosperidade não faz sentido se a família não estivesse envolvida e fortalecida. E você percebe, presta bem atenção que eu vou falar para vocês agora. Muitas vezes, quando você quer destruir uma nação, você destrói a família. Você destrói os valores dentro da família. Você faz eles contra eles, nós contra eles. Entende isso? Filhos contra os pais, porque os filhos têm direito, tudo isso, proteção. E quando você destrói a autoridade dos pais dentro da família, que os filhos têm libertinagem para fazer o que eles querem, você destrói a família, você destrói a comunidade, você destrói a nação. E para alguns isso é extremamente conveniente. Por quê? Porque para você controlar um povo é muito mais fácil controlar no caos do que na ordem. Porque quando a unidade, as pessoas, as famílias são unidas, eles resistem. Eles querem conservar os valores, eles querem conservar a família, querem conservar os pretensões dessa família. Agora, quando você destrói, eu contra eles, filhos contra os pais, você simplesmente é muito mais fácil governar, muito mais fácil roubar, muito mais fácil manipular, muito fácil destruir. Então presta bem atenção, quando você vê que porque as crianças não podem trabalhar, porque as crianças não podem ser isso, porque as crianças não podem brigar, não podem levantar a voz, porque é violência, o marido e a mulher, tudo isso, presta atenção, que muitas vezes tem coisas muito por trás deles, e parece uma coisa pequena, mas se você olhar o grande quadro, para a destruição da família, você entende exatamente para que é o objetivo isso. Então, uma das coisas mais fortes em Israel, ou no judaísmo, é a família. Uma das coisas interessantes em nós, o Natal que você celebra aqui, que é extremamente importante, nós celebramos toda semana, só para você saber. Na sexta-feira à noite é sexta-feira sagrada. Então, sexta-feira à noite a gente tem jantar e toda a família. E com a abundância que tem no Natal, tem até demais. Tem 4 ou 5 pratos incríveis. E a família une. Isso é uma das coisas, e essa é semana após semana, a vida toda, não é um feriado aqui e ali. É isso. Então, essa união da família, de encontro, de conversar, de celebrar as coisas, celebrar os feriados, celebrar o sábado, tudo isso cria uma família forte. Família forte protege o outro. Família forte cria uma comunidade forte, com uma nação forte. Isso é extremamente importante. Parece que não faz toda a diferença, mas o controle emocional, a segurança emocional, os laços familiares, são extremamente importantes para tudo. Porque se você tem negócio, você está começando um negócio que não está indo bem, se você tem uma rede de apoio, uma família que está por trás, que está planejando, não vai, persiste filho, vai dar certo, comunidade que está apoiando, o negócio tem muito mais chance do que uma família destruída, você está tentando aventurar para tentar fazer alguma coisa diferente, primeira dificuldade, você já não tem ninguém que vai apoiar, pelo contrário. Muitas pessoas que vão falar, te falei, viu? Ia dar errado, eu já te falei. E aí você desiste muito rápido. E aí, obviamente, pensa que muitos indivíduos que não estão dando certo, porque não tem esse apoio, isso construi uma comunidade fraca, uma nação fraca. Sexto ponto, administração financeira correta. Você tinha certeza que eu ia falar primeiro isso? Sim, extremamente importante, como os outros. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbio 22:7. É óbvio. Isso é um dos ensinamentos mais fortes sobre o dinheiro. Quem vive endividado, ele perde a liberdade dele. A dívida não consome apenas o dinheiro. Ela consome seu paz, seu sonho, seu relacionamento, tudo. E simplesmente prosperidade verdadeira só é possível quando a gente está livre financeiramente. Não se trata de apenas ganhar mais, mas de administrar bem o que temos. Gastar menos do que a gente ganha, evitar desperdício, fugir de dívidas, de consumo. Esse é o pilar dessa mentalidade. Você precisa entender isso. Mas bem, por que os judeus ficaram tão bons com dinheiro? Por um motivo muito simples. Tem várias coisas. Alguns que falam que é povo abençoado. Isso é uma coisa que a gente não pode provar. Mas eu posso provar, falar o que acontece na prática. Na prática, no mundo todo, os judeus, eles nunca pertenciam a nenhuma nação, nenhum povo. Judeus no Brasil vieram aqui fugindo na Segunda Guerra Mundial. Tem pessoas judeus nos Estados Unidos, tem judeus na Europa, tem judeus em qualquer lugar do mundo. Então, eles nunca faziam parte e muitas vezes eles eram perseguidos. Aliás, o Brasil é um dos lugares mais abençoados do mundo, que sempre tratou bem os judeus de uma forma incrível. Por isso que acho que qualquer estrangeiro que vem para o Brasil, apaixonado, e somos dos mais apaixonados por Brasil. E em muitos lugares estavam perseguidos. Então, eles não poderiam ter profissões que eram relacionadas, vamos dizer assim, profissões onde você deveria estar fixo em algum lugar. Seja construtor, seja agricultor, entendeu? Você não pode... Se você planta, você está esperando a plantação daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você não pode ser refugiado. Então, os judeus, por necessidade, escolheram
profissões que você poderia levantar a qualquer momento e sair correndo. E essas profissões normalmente estão relacionadas ao mercado financeiro, seja trabalhar com joias, diamantes, dinheiro, agiotários, todas as profissões que você poderia a qualquer momento enfiar tudo na mala e sair correndo. Então, por necessidade, para nunca ter segurança na nação, nunca ter Bolsa Família em algum lugar que ela estava, ele será obrigado a cuidar bem do dinheiro, porque se eles não vão cuidar bem, não vai ter nada. Então, essa preocupação, ela passava de uma geração por geração. Cuida bem do dinheiro, nunca gasta mais do que você ganha, retém, investe, prospera, para você poder ter segurança. E esse que passou a vida toda. E a última, que é o não menos importante, é a questão de ajuda para o próximo, filantropia. Em hebraico a gente chama isso tzedakah, essa palavra tzedakah. Tzedakah em hebraico, isso vem da palavra justiça. Tzedakah é quando você recebe de Deus, você faz justiça, porque você passa por outro que precisa. Só que você não passa por outro que precisa porque você sente pena dele. Você passa porque é justo ajudar para quem precisa. Porque quando o justo, ele vai receber, ele vai poder levantar, ele vai poder crescer e um dia ele vai fazer esse mesmo ciclo e vai ajudar outros. Entendem como isso é forte? Para nós ajudar o próximo não é visto como caridade opcional, isso é obrigação. O tzedakah, como eu falei para vocês, isso não é só dar esmolas, isso é ideia simples. Deus te deu recursos, Deus te abençoou. Quando você dá para outro parte disso, você está voltando para quem não tem naquele momento. Isso cria um ciclo de prosperidade coletiva. Eu tenho hoje, eu te ajudo para quem não pode, ele levanta, ele vai ter sucesso, ele vai poder ajudar outras que precisa. E aí toda a comunidade prospera, a gente prospera junto. Isso você pode ver em Israel, em qualquer lugar. Você entra em supermercado em Israel, sempre vai ter na caixa, vai ter alguma cofrinho para alguma causa, ou para ajudar para a comunidade, ou ajudar para isso, ou para ajudar para alguém doente, tudo sempre. Você vai na casa dos mais humildes, quando você vai pedir da cá, vai pedir ajuda, eles vão ajudar, nem que seja com pouco, mas eles vão sempre ajudar. Então, essa parte de ajuda para o outro, garante o outro, apoia o outro, isso cria uma família forte, uma comunidade forte, uma nação forte. Então, se é uma coisa que você pode aprender, cria isso. Às vezes você fala, mas aqui não é assim, aqui não. Não importa. Cria isso no seu mundo, na sua família. Essa confiança, essa credibilidade, esse ajudando o outro, apoiando o outro. Você vai ver como isso faz diferença tremenda na sua vida. E esses 7 princípios que eu escolhi, eles mostram que a prosperidade, ela não tem somente com dinheiro no bolso. É sobre a mentalidade correta, disciplina, valores, propósito da vida. Resiliência para levantar quando nos momentos mais difíceis. Ter comunidades para a gente caminhar junto, para apoiar um outro. Ter ética que gera confiança. Ter visão de futuro para realmente construir um legado e família, obviamente, como base. Boa administração financeira para ter liberdade e generosidade para multiplicar essas bênçãos com todo mundo. E talvez a maior lição de todos seja prosperar não é apenas para nós, não é apenas você. Eu sempre falo isso que a inspiração é mais importante. É também para os outros. Quando você cresce, quando você prospera, quando você enriquece, você influencia todo mundo à sua volta, porque você abre o caminho. Abre o caminho para mostrar para eles que é possível. Abre o caminho para mostrar para eles que é possível para qualquer pessoa, independente de onde ele vem. E isso se torna uma benção para todas as pessoas na nossa volta. Por isso que a comunidade judaica é tão forte e eu recomendo para toda pessoa construir a sua comunidade. Comece com sua família, comece com seus amigos, comece com as pessoas próximas de vocês, crie esses laços, todo mundo prospera junto. Espero que você gostou desse vídeo. Obviamente, se tocou em você, escreve qual dos 7 pontos que eu falei. O que você mais tocou em você, esse ponto? Compartilha com outras pessoas e se não está inscrito no canal, se inscreve e até o próximo. Um beijo.